tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos caminhando na presença do Senhor. E no dia de hoje eu venho, neste momento, trazer mais uma breve palavra para a meditação da sua vida e da sua família, que está aqui no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, verso 1. Eu estarei lendo apenas o verso 1 e o verso de número 8. Lucas 18, verso 1 e verso número 8. Diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Verso 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus queridos, o Evangelho de Lucas é o terceiro dos 4 evangelhos. E o Evangelho de Lucas, juntamente com o Evangelho de Mateus e Marcos, são os evangelhos sinóticos, né? Que são os evangelhos que têm tem o mesmo objetivo, falam quase da mesma linguagem. O João ele vem com uma outra abordagem, né? E Lucas, ele foi um companheiro do apóstolo Paulo. Lucas não foi dos apóstolos de Jesus, não. Lucas se converteu muito tempo depois. Ele foi companheiro do apóstolo Paulo. E ele escreveu o terceiro evangelho direcionado para os gregos, que Lucas ele era grego e ele era médico, né? E ele escreveu então direcionado para os gregos. E depois do terceiro evangelho, ele escreveu o livro de Atos para complementar o evangelho. E o capítulo 18 de Lucas, ele começa contando algumas parábolas que Jesus trouxe, né? O capítulo 18 do evangelho de Lucas é um capítulo maravilhoso, que ele começa contando algumas parábolas e depois, a partir do verso 18, ele conta o encontro de Jesus com o jovem rico. A partir do verso 24 tem mais uma parábola. E a partir do versículo 31 fala com Jesus prediz a sua morte. E depois ele encerra o capítulo falando da cura do cego de Jericó. Mas ele começa o capítulo de uma maneira bem interessante, né? Que Jesus dá a primeira parábola desse capítulo, que é a parábola do juiz iníquo. Interessante que Jesus começa essa parábola resumindo o que a parábola queria dizer. Ele começa já resumindo do que ele estaria falando, qual era o assunto que ele estaria falando. Ele começa o versículo 18, dizendo uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, o autor, ele começa dizendo que a parábola que Jesus falou tinha a ver sobre esse assunto, que era sobre o quê? Orar sempre e nunca esmorecer. Se a gente não conhecesse essa história, que primeiro ele fala isso, depois ele vai contar a história. Mas só esse versículo fala muito conosco, sobre se nós levarmos para a nossa vida. Ele fala muito conosco, ele fala sobre o dever de orar sempre. Nós, como cristãos, nós devemos viver em oração. Nós oramos muito pouco. Nós conversamos muito com o pai, com a mãe, com a esposa, com o amigo, com a amiga, com os irmãos da igreja, com os amigos do serviço, com os amigos da escola, da faculdade. Conversamos bastante no WhatsApp, no Facebook, mas conversamos pouco com o Criador. Conversamos pouco com Deus, e nós só conversamos com Deus, nós temos essa comunhão com Deus, esse diálogo com Deus através da oração. Nós precisamos orar sempre, ter uma comunhão com Deus, uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. A importância de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca desanimar. Sempre orar. Ainda que não estamos vendo a resposta das nossas orações, orar. E outra coisa, eu quero abrir parênteses e dizer aqui. Orar não apenas para pedir, mas principalmente para adorar e para agradecer ao Senhor. Por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Por aquilo que Ele já te deu. O mais importante que Jesus me deu e te deu é a salvação e a vida eterna. É o nosso nome escrito no livro da vida. E esse é um dos motivos que nós devemos orar, agradecer. Também podemos pedir, mas mais para adorar e agradecer. Orar sempre e nunca desfalecer. E aí, ele conta a história, né? Que havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, não respeitava ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva, uma pobre mulher que estava tendo uma dificuldade muito grande. Não fala qual era o problema dela, mas fala que só uma pessoa podia ajudá-la. Só o juiz. Mas aquele juiz não respeitava Deus, ele não respeitava ninguém, não temia Deus. E aquela mulher ia e ele não atendia, não estava nem aí para o sofrimento dela. Mas todo dia ela foi, todo dia ela ia, ela insistia.
E de tanto que ela insistiu, teve uma certa hora que aquele homem falou: eu vou atender essa mulher. Falando a nossa linguagem, ele quis dizer assim: para ela não vir mais me encher o saco, me encher a paciência, eu vou atendê-la. E ele a atendeu. E aquela mulher obteve aquilo que ela queria. Por quê? Por causa da perseverança dela. Aí Jesus vai falar: diz o que ouviu o que diz o justo juiz? Se o justo juiz, o homem que não me temia, o homem que não respeitava ninguém, se esse homem se compadeceu daquela mulher pela persistência dela, imagina Deus. Deus não vai se compadecer dos seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite. Clamam. Clamar não é só orar. Clamar é gritar em alta voz, rasgar o coração. Aquele que rasga o coração, que se quebranta na presença de Deus de dia e de noite. Deus não vai atender? Jesus não vai atender? Ainda que parece para nós que está demorando, Ele vai nos atender, mas segundo o querer dEle, segundo a vontade dEle, do tempo dEle. Porque o tempo de Deus não é o nosso. É isso que nós devemos entender. O tempo de Deus não é o nosso. E aí, ele vai terminar a parábola no verso 8, falando aquilo que eu li aqui no início. Aí Jesus pergunta: depressa ele fará justiça. Depressa, primeiro ele diz que depressa vai fazer justiça aos seus escolhidos. E aí ele pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, ele está querendo dizer, será que quando eu retornar, será que eu vou achar fé na terra? Será que eu vou achar meu povo me buscando da maneira certa, confiando, acreditando, crendo em mim? É isso que ele está perguntando. Será, irmãos, que quando Jesus voltar, será que ele vai me encontrar? Será que ele vai te encontrar com fé, crendo, acreditando nas promessas? Ou vai encontrar gente desanimado? Que tem de crente desanimado nesse período de pandemia, não é brincadeira. Que tem de crente que parou de servir a Deus. Não só parar de ir na igreja, porque estar na igreja não quer dizer que você está com Deus, não. Na igreja nós vamos para congregar com os irmãos, para estar em comunhão com os irmãos. Mas comunhão com Deus, vida com Deus, não se resume à igreja, não. Tem muita gente que não pode ir na igreja, tudo bem, porque está no grupo de risco, tem que cuidar da saúde mesmo. Mas muitas pessoas desanimaram, largaram a fé, abandonaram a fé nesse período, meus irmãos. Muitas pessoas. Será que quando Jesus voltar, como ele vai encontrar essas pessoas? Que nós possamos colocar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que a qualquer momento Jesus está voltando. A qualquer momento. Como aquela mulher, aquela viúva, persistiu em clamar aquele juiz para te ajudar, para ajudá-la. Que nós possamos persistir a clamar ao justo juiz, ao santo juiz, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque com certeza Ele vai nos dar a vitória. É a maior vitória que nós podemos ter, é a nossa vida eterna, é a nossa salvação. Essa é a palavra que eu deixo nesse momento para a meditação dos irmãos. Que Deus continue abençoando você, meu irmão, te fortalecendo. E você que não serve ao Senhor Jesus, não perca o seu tempo. Jesus te ama e quer mudar a sua vida, quer te levar para o céu. E eu te peço, meus queridos, continue orando por nós, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho, dá o seu like, nos ajude, para que a obra do Senhor continue sendo feita. Obrigado, até a próxima.